Marcos 10, de 17 a 31. Todos acharam? Você pode acessar a sua Bíblia. Marcos 10, de 17 a 31. Provavelmente está sendo gravado no YouTube. E você vai poder ter esse acesso a essa mensagem depois, posteriormente, né? Ok? Bom, é uma história conhecida de todos, é uma história conhecida para quem ouve a palavra, para quem lê a palavra. E com certeza Deus sempre tem algo diferente para nos falar, nos ensinar por meio da sua palavra, né? E o texto da Bíblia ao qual a gente abriu, e na minha versão está assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa. Disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Texto da palavra de Deus que nos desafia a uma postura diferente da que nós podemos viver, da que nós podemos experimentar. E o título dessa mensagem nós colocamos como Uma Coisa Lhe Falta. Né? Uma coisa lhe falta. Para pensar um pouquinho e pergunte-se a si mesmo: o que tem faltado na sua vida? O que tem faltado na sua vida? E o que tiver faltando na sua vida, que você aí identificou, que você lembrou, isso glorifica a Deus? Isso traz bênçãos para a sua vida? Isso leva você a uma intimidade maior com Deus? Ou, para quem não conhece Jesus, leva a conhecer e experimentar andar com Jesus? Ou você simplesmente não pensa sobre isso? Né? O pensamento do rapaz aqui era que, da mesma forma que ele tinha segurança com os seus bens, também seria igual à vida eterna. Então, ele pensava que tudo era igual. Que do mesmo jeito que ele pisava firmemente num solo plano, ele poderia viver a vida eterna. Tá tudo certo, eu já aprendi de pequeno, eu já aprendi dos meus pais como deve ser, eu respeito a Deus, eu temo a Deus, eu respeito as pessoas, eu obedeço às ordens, às leis, tudo que tem para fazer relacionado a Deus, eu já estou fazendo. Eu não negligencio nenhuma lei, nada. Né? No verso 17 ele fala exatamente isso. Mas ele procurou Jesus para que Jesus o avaliasse e lhe desse um parecer em relação às suas qualidades. Tipo,
Caraca, tu é bom mesmo. Rapaz, tu é maravilhoso. Você sabe tudo, né? Tu é um cara bom. Ou, muito bem, você já está direcionado, dirigido, planejado e projetado para o céu. Porque você não erra um tio e nenhuma vírgula da lei, né? Mas isso é o que o mundo, isso é o que as pessoas, isso é o que é comum para a humanidade desejar. Desejar elogio, desejar palavras de afirmação, desejar o que realmente falta dentro dessas pessoas. E aí, nós queremos sempre uma palavra de otimismo, uma palavra onde vai destacar as nossas qualidades. Mas e quando vem uma confrontação? Quando vem algo que vai te colocar na parede e vai fazer você pensar sobre como está sendo a sua vida, como está sendo o seu ritmo, né? No texto bíblico, a gente vê que no versículo 17, que ele tinha na ponta da língua uma resposta. Quando Jesus, né, correu em direção, Marcos 10, 17, verso 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em direção dele, pôs-se de joelho diante e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aonde Jesus começou a falar: bom, você me chama bom, só tem um que é bom, né? Enfim, Jesus começou aquele diálogo e que bom que ele chegou até Jesus já afirmando algo que o próprio Jesus, com humildade, desfez na mente dele. Porque na mente das pessoas, todo mundo que faz o bem é bom. Todo mundo que faz o que agrada um ou outro, o que responde às expectativas do outro, isso é bondade. Mas bondade vem de Deus, é um atributo divino. Ele compartilhou esse atributo divino com cada um de nós, nos dando o privilégio de experimentar sobre bondade, de experimentar o que de fato é bondade, né? E aí, ele perguntou, né, e ficou ali esperando uma resposta que fosse do agrado dele, relacionado à sua qualidade. Mas o que realmente ele precisava, somente ele mesmo podia fazer. O que o garoto aqui, o rapaz ou o homem precisava, somente ele mesmo podia fazer. Ou seja, abrir mão de tudo o que o sustentava, de tudo o que dava status para ele, de tudo o que mantinha-o feliz, né, alegre, com uma pseudo-paz, ou seja, uma paz que é falsa, né? Status, bens, riquezas, poder, prestígio, né? A fama de estar com todo mundo, de ser uma pessoa legal, de ser uma pessoa boa. No verso 21, onde a gente percebe aqui, Jesus olhou para ele e com um amor constrangedor, um amor incondicional, Jesus diz uma coisa muito impactante e que vai ser um divisor de águas na vida desse rapaz, como também de todos quantos estavam junto de Jesus, conforme os discípulos, né? Ele disse: falta-lhe uma coisa. Disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ou seja, o que estava sustentando esse rapaz era o que estava sendo o empecilho para seguir a Deus, para seguir a Jesus, né? Ele precisava abrir mão de tudo o que ele tinha, que ele pensava que sustentava-o, para seguir a Cristo. Ele não contava com isso. Abrir mão de tudo. Abrir mão de tudo. O que você precisa abrir mão para seguir a Cristo? O que você precisa deixar de lado para honrar a Cristo? O que você precisa mortificar ou matar, neutralizar, afastar de ti, que tem sido um empecilho para você caminhar
ao lado de Jesus. Você precisa abrir mão de alguma coisa para provar do seu amor, para provar do amor do Senhor Jesus. Você precisa deixar de lado alguma coisa para você entender e experimentar o completo amor de Jesus. Porque esse menino, esse homem, ele precisava verdadeiramente experimentar o que é, de fato, seguir a Cristo. E muitas vezes, para eu e para você experimentar o que é seguir a Cristo, como é seguir a Cristo, os efeitos de seguir a Cristo, nós precisamos nos desfazer de nós mesmos. Nós precisamos deixar as nossas bagagens pessoais, deixar os nossos pensamentos próprios e abrir mão e deixar nas mãos do Senhor e viver exclusivamente para o que Ele tem, o que Ele deseja para mim e para você, né? Ser uma pessoa religiosa e bem-sucedida não quer dizer que seja abençoada. Ser uma pessoa religiosa e bem-sucedida na vida não quer dizer nada. Não quer dizer que você é abençoado. Ser bem-sucedido ou bem-sucedida não é característica exclusiva que Deus está te aprovando em tudo que você faz. Ser uma pessoa rica, ou ser uma pessoa inteligente, ou ser uma pessoa próspera, ou ser uma pessoa articuladora, ser uma pessoa comunicativa, ser uma pessoa extremamente hábil em tudo que faz, não quer dizer que você seja abençoado exclusivamente por Deus. Pastor, então o que eu preciso fazer? Abrir mão do que intimamente você ainda não abriu por Jesus. Abrir mão daquele peso que está sendo carregado, que talvez você nem saiba que não é para você carregar, que não é para você tê-lo sobre posse sua. Você precisa abrir mão. Isso significa desprendimento. Você precisa se desprender de algumas coisas para seguir Jesus. Talvez tenha algumas coisas que você ainda fica preso, ainda fica distraído ou distraída, ainda fica impregnado em ti, ou ainda está cheirando sua roupa, que você precisa abrir mão, você precisa deixar. Sabe quando uma pessoa ela tem ali o seu hábito de, por exemplo, de fumar, um exemplo. E aí a roupa dela, o suor dela, fica exalando, né, em tudo que ela faz. E aí acontece o quê? Ela coloca uma roupa cheirosa, um pouco mais, né, do dia que ela caminhou, que ela andou, que ela fez, que ela trabalhou, vai ficar cheirando. Aí ela precisa sempre tomar um banho e mudar de roupa constantemente. Isso acaba sendo, amados, uma escravidão. Sabe por quê? Porque eu preciso tomar banho, eu preciso me limpar, eu preciso me sentir cheirando, né, cheiroso, cheirosa, eu preciso ter uma outra roupa, preciso vestir uma outra roupa para não ficar cheirando a mesma coisa que já está impregnado na pessoa. Isso eu falo de um cigarro, né? O vício do cigarro. Mas tem muitos outros vícios que eles não são aparentes, que eles não dá para pegar, não dá para apalpar. Existem outros vícios que nós não vemos a olho nu. Existem práticas que elas não são visíveis ao olho nu ou ao olho da outra pessoa, porque é oculto, porque tem sido carregado de uma maneira interna. E aí, amados, é necessário desprender disso. É isso que tem aprisionado. E é da mesma forma, isso estava aprisionando esse homem, né? Uma pessoa que está segura, que está apoiada em seu status, bens e riquezas, ela tem dificuldade de entender o reino de Deus. Uma pessoa que se apoia em qualquer outra coisa que não seja Deus, ela está convicta de que aquilo vale a pena, de que aquilo vai levá-la para frente, de que a sua convicção é certa, é segura, e ela não vai errar, ela não vai falhar, porque ela está segura num pensamento. Sabe que é interessante que pessoas defendem têm as suas teses, seus pensamentos e defendem isso, porque acreditam nisso. Agora, quando se fala em Deus,
Primeira coisa que a pessoa pensa é, eu vou ter que abrir mão da minha vida, das coisas que eu penso, das coisas que eu vivo. Sim. Às vezes você vai precisar abrir mão da maneira como você pensa, da maneira como você vive, para que você possa absorver o que Deus quer que você viva. E posso dizer e garantir para você uma coisa muito clara. É muito mais abundante do que talvez o que você esteja vivendo. Muito mais abundante. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio me dar e veio te dar vida plena ou vida abundante. Não é? E a Bíblia fala que, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, diz que eu e você precisamos correr riscos de colocar essas coisas de lado. Mas como isso? O texto bíblico diz, não terás outros deuses além de mim. Significa o risco de colocar outras coisas no lugar de Deus, ou seja, ou o contrário. Não correr o risco, sim, mas não colocar nada no lugar de Deus. Isso é uma questão de prática, de hábito. Quando aquele homem foi desafiado por Deus, por Jesus, foi desafiado a tirar aquele Deus, remover aquele Deus que estava no seu coração e substituir esse Deus pelo Deus Todo-Poderoso, pela vida eterna, pelo Deus que poderia dar vida a esse homem. Nós corremos riscos, sim. Na vida nós corremos riscos. Mas é melhor você correr risco para o lado do Senhor, perder tudo para que ganhe o Senhor, do que você perder tudo e a sua alma. Já pensou nisso? E o que Jesus estava tentando dizer para ele, era que ele precisava abrir mão de tudo o que ele pensava ser o sustento, para ele poder ganhar a plenitude de vida. Para compreender o plano de Deus, precisa ser feito alguns ajustes. Porque ele pode conhecer toda a lei, ele poderia conhecer todos os verbos relacionados a Deus, ele poderia conhecer, por ouvir falar, tudo sobre Deus. Mas ele precisava fazer alguns ajustes para poder receber a vida que Deus, que o próprio Jesus estava oferecendo. É interessante que tem que abrir mão. Você tem que abrir mão de algumas coisas da sua vida para entender o plano de Deus para a sua vida. Como também você precisa, se você não abriu mão ou não tem do que abrir mão, você precisa pelo menos ajustar a sua vida ao que Deus espera te dar. Eu preciso ajustar a minha vida. Sabe, vamos pensar num corpo físico, num corpo humano. Você ganha uma roupa e que essa roupa ela está muito apertada para ti. Você tem duas opções. Uma, ou você não usa aquela roupa, ou você faz um plano, um propósito de emagrecer para ela ficar justa no seu corpo, para ela entrar. Aí você vai pelo lado mais fácil, você abre mão da roupa, não é? Por quê? Porque é difícil emagrecer, é difícil buscar um formato do corpo para vestir aquela roupa. É isso que Jesus quer que nós façamos, que nós emagreçamos, que nós deixemos as coisas que nos atrapalha, que nos retarda, que nos limita e vistamos a roupagem dele. A questão é que eu trago Jesus para as minhas mazelas, eu tento ludibriar Jesus para o que eu quero, eu tento ajustar Jesus à minha própria vida e não é assim. O Senhor Jesus quer que você, eu e todos nós nos ajustemos na forma dele. Paulo diz lá em Efésios, ou melhor, não em Efésios, na carta de Paulo aos Filipenses. Deixando para trás tudo, eu corro para o alvo, buscando ser a estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, eu abro mão de tudo, deixo tudo de lado e busco fazer o que Cristo quer que eu faça. Mas esse negócio é difícil, pastor. É difícil sim,
Mas o que Jesus disse aqui no texto de capítulo 10? Para o homem é impossível, mas para Deus não é impossível. Então, meu querido, minha querida, você pode sim abrir mão, você pode sim se ajustar e começar a fazer a vontade de Deus. Não precisa você esperar virar o ano para começar a viver uma vida nova. Não precisa você esperar o ano passar ou findar, né? Eu vou terminar o meu ano primeiro, depois eu tomo uma decisão. Não, tome uma decisão hoje, porque você não sabe amanhã o que vai acontecer. Tu não sabes. Ajuste a sua vida. Abra mão de algumas coisas que você pensa ser o ideal para a sua vida. Eu quero dizer que o ideal, sabe, tem nome. Jesus. O ideal é Jesus. É possível um camelo passar no fundo de uma agulha? Aí Jesus começa a dificultar mais as coisas aqui. É possível um camelo passar no fundo de uma agulha? Claro que não. E Jesus aqui está mostrando a impossibilidade do homem de alcançar a vida eterna por conta própria. Tipo, você não sabe e não pode fazer nada, meu filho. A questão é, tu dependes de mim. No mundo onde nós estamos cheios de pessoas que têm as suas verdades, cheios de pessoas convictas de si mesmas, no mundo onde as pessoas não abrem mão do que pensam, no mundo onde as pessoas querem dizer, ensinar e falar tudo sobre o que ela acredita, mas sem fundamento eterno, elas tentam convencer umas às outras de que está tudo correto. Mas, amados, o que realmente está correto é o que está na Bíblia, é o que está na palavra de Deus, palavras de vida eterna. E sabe que tudo o que eu e você pensamos ser o ideal para as nossas vidas, nós temos que passar pelo crivo do que Jesus diz. E aí, Senhor? É isso que o Senhor quer de mim? Tá bom, Senhor? É isso que o Senhor precisa ver em mim? Deus, o que tu estás vendo, porventura, tá bom, Senhor? Se você tiver uma postura como essa, eu tenho certeza que você vai ter uma resposta. Ou sim, ou não. Mas é benefício para a sua vida. Sabe por quê? Porque se for não, você vai se ajustar, abrir mão, se você realmente acredita em Jesus, se você realmente acredita que essa palavra é de vida eterna. Agora, se ele disser, sim, tá bom, o que você vai fazer? Relaxar. É o que muitos fazem, mas não relaxa. Se ajuste, melhore, avance mais, faça mais. Por que isso? Porque Jesus é excelente, guarda isso, Jesus é excelente. Então você tem que se apresentar a Ele excelente também. Jesus revela seu poder para mudar essa realidade que você está vivendo, como mudou a realidade, ou melhor, como mostrou a possibilidade de mudança para aquele rapaz. Ele quis. A Bíblia diz que ele ficou desanimado quando ele ficou sabendo o que precisava fazer. É provável que ele não aceitou a proposta de Jesus. Então, ele também vai arcar com as consequências. Para você poder viver uma vida que agrade a Deus, para você poder entender o que Jesus quer que você faça, para você abrir mão de algumas coisas, para você ajustar outras, você precisa ter disposição, confiança e fé. Disposição para mudar, com humildade, confiança, sabendo que vai valer a pena, e fé, entendendo que é Deus que está dizendo e não é as pessoas. Não é? Uma coisa interessante, para seguir a Cristo é necessário disposição para encarar a nossa realidade, para encarar a realidade de que, realmente, Pai, realmente, Senhor, eu estou fazendo errado. Somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Romanos 3:23 diz que todos os homens estão afastados, destituídos da graça de Deus, da glória de Deus. Estão afastados, por quê? Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Todos, não é só eu ou só você, é todos, a humanidade. Então, eu preciso ter disposição para tentar buscar uma mudança. Para seguir a Cristo é fundamental você ter confiança de que a sua vida está nas mãos de Deus. Você vai ter disposição, tá bom, eu aceito o Senhor, eu quero fazer. E confiança, porque eu acredito que o Senhor pode.
A Bíblia diz em Provérbios 3, 5 e 6, 3, capítulo 3, versos 5 e 6, mais ou menos assim, não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará a sua vereda. Significa que confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, no seu braço forte. Saiba que o apelo de Jesus para você é: meu filho, confie em mim, eu vou te levar para onde você nem imagina, para um lugar mais alto. Porque os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos. A minha visão ela vai além da sua visão. Os meus caminhos são bem maiores do que os seus caminhos. Para seguir a Cristo também, é extremamente importante termos fé. Você precisa ter fé. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que crê nele deve também acreditar que ele existe e que ele recompensa no final de tudo isso. Sabe qual é a recompensa? Vida eterna. Porque você está tendo fé no poder que há no nome de Jesus Cristo. Esse menino, esse homem, esse rapaz, ele foi confrontado por Jesus por isso, para essas coisas, para uma nova postura de vida. E Jesus, sendo nossa prioridade, ele promete recompensas, mas não só recompensas, ele também promete perseguição. Pastor, não foi lá o que está dito lá nos versos 29 e 30? O que ele diz lá no verso 29 e 30? Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. E com eles, perseguição. E na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Amados, aqui muitos querem usar essa palavra como uma palavra triunfalista ou positivista. Nenhuma das duas está correta. A palavra literal aqui é confronto, para que você tenha no futuro, ou melhor, para que você tenha um futuro breve, para que você tenha vida, tenha entendimento, tenha prosperidade de vida, né? Perseguição. João 16, 33 fala que Jesus já disse: no mundo vocês terão aflições, no mundo vocês terão perseguições, no mundo vocês terão um monte de coisa que vai oprimir, vai reprimir, vai perseguir você, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, se eu venci o mundo, eu também posso te dar essa vitória. Está na Bíblia isso, meus queridos. Não é eu que estou dizendo. O que eu e você precisamos e o que aquele homem foi confrontado por Jesus era: você vai ter perseguição também. Então, se você não está aceitando abrir mão da sua vida, se você não está aceitando ajustar a sua vida por mim, por amor a mim, se você não está tendo disposição, se você não está tendo confiança, se você não está tendo e desejando ter fé, na perseguição você não vai ter nada disso e você não vai conseguir suportar. Agora, do contrário, na perseguição você vai conseguir suportar. Porque o diabo, o inimigo das nossas almas, ele não dorme. Ele vai vir impressionar, ele vai vir acusar, ele vai vir mentir, ele vai fazer uma série de coisas e promover diversas situações e vai enredar um ambiente para te colocar nesse ambiente. E aí? Como é que você vai sair desse ambiente? Simplesmente com a sua capacidade, com o seu dinheiro, com a sua capacidade habilidosa de se relacionar com as pessoas, com a sua língua. A Bíblia diz que você tem que tomar cuidado com a língua, porque você vai comer do fruto dela. Opa! Cuidado. Exemplos de perseguição que nós podemos aqui ilustrar. As escolhas diante da família, porque ele falou de família, aquele que não deixa pai, mãe, né? As escolhas que você faz diante dos amigos, chega um amiguinho lá e fala assim, chega a sua família, e a sua família fala assim para ti: você se encontrou com Jesus hoje? Você quer dizer que você entregou sua vida a Cristo hoje? Pois bem, então você não faz mais parte dessa família.
Tchê, a gente pensa que não existe isso, né? Mas vai nos países onde não é aceito cristãos. Você vai encontrar isso. Garotos, garotas, meninos, meninas que escolhem Jesus e são perseguidos pela própria família. Uma situação também, as escolhas diante da família. Sempre é o que está acontecendo muito hoje, um garoto, a menina, completa 18 anos e escolhe o que vai fazer. Porque foi lhe dado o direito de escolher 18 anos, né? Aí sem honrar pai nem mãe, vai para o mundão aí, para a vida, e escolhe uma vida totalmente contrária do que a família esperava, ou ensinava e tal. E ela também não é aceita dentro de casa. Pode ir embora. Você desse jeito não queremos. As escolhas diante dos amigos. Só um tapinha aí. Cheira um pouquinho aí, uma carreirinha. Não vai te dar nada, não dá nada não. Uma carreirinha. E leva muitos jovens, muitos adultos até, à morte. Né? Diante da faculdade, só uma bebidinha, meu. Que isso? Nós vamos tomar uma tequila ali, uma vodka com coca. Bota a coca aí, ninguém vai ver, tá escuro. Né? Só um tapinha aí no fumo, né, de maconha e tal. Tchê, diante da faculdade você vai ter essas ofertas. E aí? Você vai ter caráter para dizer não? Porque você honra Jesus? Ou você vai dizer, não, ninguém está vendo. Mas quem é você quando ninguém está vendo? Diante da sociedade, não é? Você não pode, ou é censurado porque você não quer uma determinada situação, você não aceita vestir uma roupa, enfim, pressionado pela sociedade. Você escolhe, ou você faz o que a empresa está mandando, né? No trabalho, por exemplo, ou você está despedido. Mas o chefe fala para você, olha, eu quero que você venha trabalhar no domingo. E é das 3 da tarde até as 10 da noite. E aí você pega e fala assim, e o meu culto ao Senhor, é a minha celebração a Deus. Aí nós podemos parar e pensar bastante coisa sobre isso. O seu culto a Deus é só no domingo? No horário do culto? Ou o seu culto a Deus é todos os dias? Né? E outra coisa, o que você está precisando de fato é do trabalho e as horas extras. Enfim, uma série de coisas que você vai ser confrontada e vai ser um tipo de perseguição na sua vida. Você vai ter que escolher o que você quer. Somos perseguidos quando assumimos uma postura uma postura justa diante das pessoas. Você é perseguido. Quando em meio às crises em nosso país continuamos firmes em Jesus, você é perseguido. Quando somos questionados sobre nossa fé, nós somos perseguidos. Quando permanecemos fiéis a Deus, independente das circunstâncias que nós atravessamos, nós somos perseguidos. E o que Jesus espera? O maior valor não é buscar o seu próprio interesse. O maior valor não é buscar o que você quer, mas valorizar o que é eterno, mesmo que isso lhe custe, seja incompreensível ao mundo, mesmo que isso lhe custe um preço alto. Sabe por quê? Porque Jesus já pagou um preço altíssimo por mim e por você. Para eu e você estarmos vivos aqui hoje. E você não quer abrir mão, não quer ajustar algumas coisas na sua vida, por amor a Jesus. O desafio para você hoje é para que você não faça como aquele homem que viu tudo que ele tinha, porque ele foi desafiado a ir mais fundo, analisar mais fundo o que ele tinha, de fato, em relação a Deus. Ele foi levado a pensar,
realmente eu tenho muita coisa. Realmente eu vou precisar abrir mão de algumas coisas. Mas eu não quero. Ele escolheu. Ele escolheu. E você? A vida que você está vivendo, você vai esperar passar o ano para você começar a decidir? Você vai esperar as coisas mudarem? Você vai esperar a pandemia acabar para você ter um novo ritmo de vida? Ah, meu querido, tem uma boa notícia para ti. Não vai acabar tão já. E aí? Você vai deixar de comer carne só depois da pandemia? Um exemplo. Então você vai comer carne por um bom tempo. Né? Ah, eu vou deixar de comer, eu vou emagrecer depois da pandemia. Pois bem, então você vai ficar gordinho e vai multiplicar um pouquinho mais. Porque não vai passar tão já. O que você precisa ter, nós ouvimos aqui hoje, é abrir mão do seu eu. Abrir mão do seu orgulho, que está atrapalhando você de caminhar com Jesus. Fazer os devidos ajustes que você precisa e se juntar a Cristo. E ver onde Ele está trabalhando e se mover com Ele, no poder que tem por meio do Espírito Santo. E se você não conhece a Cristo, abra seu coração e sua mente para que você entenda que é importante você ter uma postura diferenciada. O que nós falamos aqui, você precisa ter disposição. Tenha disposição para conhecer sobre Cristo, para saber quem é Ele e o que Ele causa na vida de alguém. Tenha confiança e saiba que Ele não vai falhar como muitos amigos seus falham. Como muitas pessoas da sua própria casa falham com você. Como muitos que te dizem uma coisa, mas não cumprem. E Ele quer que você tenha fé. Tenha fé. A Bíblia diz lá em Marcos 11, um capítulo um pouco adiante, capítulo 11, versos de 22 a 24, fala que tenha fé em Deus. E saiba que de tudo que você pedir ao Senhor, crendo, sem duvidar, você vai receber. A Bíblia, em algumas versões, diz, já é teu. Receba isso, meu querido. Receba isso em nome de Jesus. Jesus não está difícil de encontrar, não. Talvez Ele esteja, como diz a Bíblia, atrás de você dizendo a direção ao qual você deve seguir. Não olhe para a esquerda nem para a direita. Olhe para frente. Saiba que Ele deseja te ver muito melhor do que você está. Se você está bem, glórias a Deus, Ele quer te ver melhor ainda. Se você não está muito bem assim, Ele quer melhorar as coisas. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Uma coisa lhe falta. Você sabe o que é. Agora você sabe o que é. Nós aqui oramos por algumas pessoas, nós aqui oramos pelas circunstâncias ao qual nós estamos vivendo. Tivemos aqui um pedido de oração sobre uma irmã nossa lá em Garopaba, que pediu oração sobre uma reunião que eles terão agora. O Senhor se faz presente quando as coisas são transparentes, né? Naturalmente Ele vai estar junto, naturalmente Ele vai dar direção quando também nós ouvimos, quando também nós deixamos Deus dar a direção. Então saiba que disposição, confiança e fé é um alvo, quem sabe uma meta para a sua vida nesse próximo ano. Aliás, a partir de agora, é uma meta para a sua vida. Peça a Deus, fala, Senhor, eu quero disposição para te buscar, para te conhecer, para ter uma intimidade maior. Eu confio em Ti, quero confiar cada vez mais, quero fazer mais, Deus. E fé, para avançar, sem titubear, sem duvidar. Tenha fé, em nome de Jesus, tenha fé. Ele pode mudar a história da sua vida, Ele pode mudar tudo. Você acredita nisso? Então feche os seus olhos, por favor. Paizinho, obrigado pela Tua santa palavra. Obrigado, Deus, porque, olha, Tu és maravilhoso. Tu não falhas, ó Deus, quanto a tudo o que nós podemos receber da Tua parte, Pai. O Senhor é um Deus que nos encoraja, que nos anima, que nos fortalece, que nos dá tudo o que precisamos. Tu és um Deus que conhece exatamente o que está dentro de nós. Por isso nós nos colocamos diante de Ti, pedindo que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas, Deus.
Cada uma das pessoas ao qual estão ouvindo aqui essa mensagem, essa oração, nesse momento, Pai, seja fortalecido agora em nome de Jesus, seja animado, renovado em nome de Jesus, para buscar o Senhor, os teus interesses, Deus, e testificar que está valendo a pena, que vai valer a pena. Testificar que esse é o caminho. Deus querido, Tu conheces muito bem cada coração aqui, Tu sabes, ó Deus, o que está movendo, batendo. Se existe alguma coisa, algo ou algumas coisas que precisam ser removidas, Deus, que precisam ser expurgadas, que precisam ser neutralizadas, tiradas, tira, Pai, em nome de Jesus. Algo que precisa abrir mão, que possam todos ser encorajados agora a abrir mão e deixar o acesso livre ao Senhor. E ajustar seu coração, ajustar sua mente, ajustar os seus caminhos perante o Senhor e viver segundo a tua vontade, Pai. É como diz a Bíblia que quem confia no Senhor são fortes como os montes de Sião, que não se abalam. Deus, ouça as orações feitas aqui nesse lugar, as orações que estão subindo aos céus, corações sinceros, verdadeiros, que estão falando a verdade com sinceridade, corações que estão, Deus, sendo reais com o Senhor. Tu sabes, renova essas pessoas, anime essas pessoas, fortaleça essas pessoas, Deus, em nome de Jesus. Nós aqui queremos que o Senhor nos passe faça uma varredura, Senhor, faça um mapeamento interno de nós e veja, esquadrinha nossa alma e veja se há em nós algum caminho mau. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos gratos a Ti nessa hora, gratos por tudo que nós podemos ter diante de Ti nesse dia, nessa hora, nesse momento. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém, Pai.